Amigos, convido vocês para conhecerem o meu livro A Jornada de um Advogado Criminalista. Nesse livro, publicado pela editora Canal Ciências Criminais, eu reuni uma série de artigos, basicamente em 3 capítulos. Um primeiro capítulo chamado Passado, outro Presente e outro Futuro. Como o próprio nome sugere, a jornada, eu quero tratar aqui desde o início, quando você ainda está na faculdade, quando você está começando a pensar na área criminal, até futuramente, quando você já atuou na advocacia criminal, já tem experiência, já tem nome e, ao final, você chega ao seu auge. E o seu auge na advocacia criminal pode ser, enfim, qualquer um, aquele que você preferir, aquele que você tiver como meta. No caso aqui, nesse primeiro capítulo, eu falei sobre passado utilizando algumas experiências minhas, algumas coisas que aconteceram comigo enquanto eu ainda estava na faculdade ou posteriormente quando eu fiz concurso para a Defensoria Pública e saí desse cargo público. Temos aqui, por exemplo, o artigo Eu não fui um bom aluno de Direito, em que eu defendo que devemos tentar ser bons juristas e não bons alunos na faculdade. Porque os estudantes se apaixonam pelo penal e se casam com o civil, uma frase que muitos falam. Coisas que eu gostaria de ter ouvido na faculdade de Direito, o que não te ensinaram na faculdade de Direito, concurso público versus advocacia privada. Nesse texto eu demonstro as vantagens e desvantagens de cada um. Eu tento apresentar, a partir da minha experiência, que inicialmente foi no serviço público, como defensor público, e depois na advocacia privada, advocacia criminal, quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Porque eu sei que, pelo menos muitos dos que me mandam e-mail, mandam mensagem, têm essa dificuldade de escolha. O que é melhor, o que eu quero, é concurso público, é advocacia? E aqui eu tento demonstrar as vantagens e desvantagens de cada um. E tem também um artigo que acabou ficando muito conhecido, muitas pessoas chegaram até mim, falaram comigo, me conheceram por meio desse artigo, que é Por que deixei de ser defensor público para ser advogado criminalista? É nele que eu narro como que foi a minha escolha, como que foi inicialmente a minha entrada na Defensoria Pública como defensor público, o que me fez querer sair, o que aconteceu durante o meu tempo de atividade na Defensoria para eu querer deixar esse relevante, esse extremamente importante cargo público para ingressar na advocacia privada, na advocacia criminal e me tornar um empreendedor jurídico, enfim. É ali que eu narro essas e outras situações. No capítulo 2, que é o capítulo presente, eu demonstro aquilo que um advogado vive quando já é advogado criminalista. Quando ele já está inserido na área criminal, já tem a carteira da OAB, está atuando e os dilemas e os desafios que ele enfrenta. Por isso que o título é A Jornada. Por exemplo, a preparação para ser advogado criminalista, o início na advocacia criminal. Afinal, com o que devemos nos preocupar? Ser advogado criminalista é viver quase sempre em guerra. Afinal, quem é advogado criminalista? O jurista que não gostava de ler, os advogados criminalistas não querem a impunidade. Enfim, são desafios que aquele que acabou de se formar, aquele que é um jovem advogado na área criminal, enfrenta com muita intensidade. Esses desafios que eu narrei aqui, essa dificuldade na preparação, o que ele deve se preocupar no início, as críticas que ele sofre em relação ao que os punitivistas falam que ele só quer a impunidade, tudo isso está nesse segundo capítulo. E no terceiro capítulo, chamado de Futuro, eu falo sobre uma fase mais avançada da advocacia, quando você já tem muito tempo, já tem experiência, e você acaba tendo um nome que te proporciona algumas coisas, inclusive buscar o auge. Qual é o seu auge na advocacia criminal? Eu narro aqui algumas das possibilidades, algumas das experiências que eu tive sobre o que poderia ser o auge. É a docência, é ser
enfim, a fazer uma sustentação oral, fazer um júri. Tudo isso está aqui nesse artigo, Qual é o auge do advogado criminalista. Tem um outro chamado Como não ser só mais um na advocacia, com os pontos que separam, que diferenciam o advogado criminalista. Como seria a defesa penal perfeita, em que eu demonstro aquela defesa penal mais próxima possível de uma defesa completa. Evidentemente, uma defesa penal perfeita é impossível, mas você tem sempre que tentar a defesa penal mais completa possível. Com quantas teses defensivas se faz uma canoa, como funciona uma consultoria penal, que é algo pouco explorado, há pouca coisa escrita sobre esse tema, e, na minha opinião, ser consultor penal ou parecerista é um dos auges da advocacia criminal. Você trabalha para passar a prestar serviços para outros advogados que querem a sua opinião. Os civilistas precisam dos criminalistas, é um outro artigo. Enfim, e vários outros textos nesse livro, A Jornada de um Advogado Criminalista. Em algum lugar aqui, nessa página em que você está vendo esse vídeo, terá um link para você acessar o sumário, as informações, valores, entrega e tudo mais, qualquer outra informação sobre esse livro. Eu espero que vocês gostem do livro e, principalmente, me informem qualquer crítica, qualquer sugestão. Elogio não precisa, isso a gente não precisa, mas a crítica principalmente para poder fazer um próximo livro ainda melhor. Desejo a vocês uma excelente leitura e até logo.